Tem falado muito comigo, tem conversado com os nossos pastores amigos, e quando a gente olha para a situação que se encontra o Rio de Janeiro, o local onde a gente está inserido, é algo que deixa a gente muito aflito, muito preocupado, muito temeroso, e muitas vezes a gente não vê saída, a gente não vê solução, a gente não vê resposta, mas a gente tem pensado e orado e entendido que é um tempo da igreja se posicionar. É um tempo da igreja usar as armas que ela tem, que são armas espirituais, para que o Rio de Janeiro possa ser transformado. Você crê nessa verdade? A gente não pode aceitar como algo normal pessoas assaltando e roubando aquilo que você conquistou fruto do seu trabalho. A gente não pode aceitar como normal a gente na nossa casa ouvindo tiro, granada, bombas, e a gente sem poder sair de casa, sem saber o que vai ser, sem poder adorar e cultuar a Deus, e a gente fica ali angustiado, preocupado, e a gente fala, não tem mais jeito, e a gente ora e às vezes pede para ir embora, para fugir. Vou morar em Maricá, pastor, que eu não aguento mais. Algumas pessoas vêm falar comigo, e a gente precisa entender, se Deus colocou a gente aqui nesse lugar, irmãos, é porque Deus quer levantar cada um de nós como luzeiros aqui nessa região, no Rio de Janeiro. As nossas igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro, irmãos. Sabe, você não tem que ficar orando para ir embora, para ir para Portugal, para os Estados Unidos, sei lá para onde. Você tem que orar e declarar que o Rio de Janeiro será transformado. Que o Rio de Janeiro é uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel, e os gigantes, os principados que têm se levantado nesse lugar, eles serão derrubados um a um, porque é uma promessa de Cristo Jesus para a igreja. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ela fala sobre isso. Ela fala que há uma ardente expectativa na criação para que os filhos de Deus se manifestem. Você pode abrir lá comigo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Quem achar, diz achei. Quem não achou, fala, mas espera aí, pastor. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. O texto diz assim, todos acharam? Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra traduzida aqui como filhos é a palavra huios, que significa filhos maduros. Há uma expectativa na criação de que os filhos maduros de Deus, eles se manifestem. E eu tenho orado, irmãos, para que Deus levante a nossa igreja. Eu creio que a gente não está plantado aqui nesse lugar, nessa rua, que é uma das principais ruas da nossa região no Rio de Janeiro, que o Senhor nos deu esse espaço aqui do lado, que o Senhor nos deu esse prédio para o Ministério Infantil, que a gente tem toda essa estrutura à toa. Só para a gente vir aqui domingo, prestar o nosso compromisso religioso e ir embora. Eu creio que desse lugar o Senhor há de fazer algo que vai transformar a realidade à nossa volta. Você crê nisso? Então eu quero te encorajar a orar junto comigo, quando você declarar realidade sobre esse espaço que a igreja adquiriu, fruto do seu trabalho, fruto do seu investimento, fruto das suas ofertas e sementes, que você ore para que esse espaço seja um lugar, que seja uma fonte de bênção para toda essa região, amém, irmãos? É isso que eu tenho orado. Eu ainda não sei o projeto como vai ser, mas Deus tem começado a gerar algumas coisas no meu coração. Isso tem cada vez ganhado mais força, de que o Senhor quer nos levantar aqui nesse lugar, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Eu quero que essa igreja seja conhecida como uma igreja que faz a diferença nessa região. Eu quero que as pessoas ao redor, a vizinhança ao redor, conheça a igreja de Nova Vida e fale, ali tem um povo sério, ali tem uma igreja séria, ali tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ali tem jovens, adolescentes, crianças que vivem o evangelho de verdade. E se essa igreja sair daqui, ela vai fazer falta. Então a minha oração é para que tudo que a gente fizer aqui nesse lugar faça a diferença. Para que haja uma manifestação, irmãos, da glória de Deus através da nossa vida, através do nosso serviço. Que essa igreja possa ser movimentada de segunda a segunda-feira.
com o poder do Espírito Santo de Deus fluindo aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, eu sonho com crianças, jovens, adolescentes, sendo atraídos a esse lugar, para que aqui, através de ferramentas que o Senhor vai levantar nesse espaço, sei lá quais são elas, irmãos. Talvez seja o esporte, talvez seja uma creche, uma escola, talvez sejam realidades que vão movimentar e alcançar pessoas que não fazem parte hoje da nossa comunidade, mas um dia elas farão. Eu imagino aqui um espaço, uma sala de oração, onde vai ficar aberto, irmãos, durante todo o dia, para que as pessoas possam chegar aqui e orar. Orar pela sua família, orar por essa igreja, orar pelos pastores, orar pela nossa cidade, amém? Onde a gente vai ter ali um lugar para a gente colocar os pedidos de oração, uma musiquinha tocando, e você vai ter um espaço silencioso para você falar com o seu Deus. Você crê nisso? Eu sonho que a gente tenha aqui um café, um bistrô, alguma coisa assim, sabe? Com um coworking ali, uma internet liberada, e as pessoas venham para cá trabalhar, e tem um restaurante, e as pessoas possam se alimentar aqui, nesse lugar, irmãos, vai ter uma livraria, as pessoas vão chegar aqui, e vão adquirir produtos cristãos, e vão ser abençoadas, e vão vir para cá estudar, e quando elas chegarem aqui, a presença de Deus vai invadir esses lares. Eu me recuso a aceitar essas palavras de maldição sobre a nossa cidade. Eu me recuso a aceitar que não tem mais jeito, que não tem saída, que é assim mesmo, que a gente tem que ficar quieto e esperar para ir embora. Não, irmãos. Se Deus nos trouxe para esse lugar, se Deus nos colocou aqui nesse lugar, é porque Ele quer frutificar nesse lugar através da nossa vida, através da nossa igreja, através desse espaço, além dos cultos. Você crê nisso, irmãos? Além dos cultos, movimentos que vão alcançar famílias ao nosso redor. Aqui pertinho, a Igreja Nova Vida, em Madureira, tem feito um trabalho excelente, que começou com jiu-jitsu, onde eles começaram a colocar ali uns tatames, algumas pessoas que eram faixa preta na igreja se disponibilizaram, o trabalho começou a crescer, as crianças da comunidade começaram a chegar, e hoje eles têm ali segunda, quarta e sexta, mais de 100 famílias sendo impactadas, mais de 100 crianças participando ativamente desse trabalho. Eles foram às ruas há pouco tempo, agora mais de 50 pessoas subiram ali a serrinha, e aí chegaram ali naquele lugar, irmãos, e as pessoas falaram: é a igreja do jiu-jitsu, meu sobrinho está indo lá, meu filho está sendo abençoado. Você entende, irmãos? Porque quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, e a gente tem estudado Atos dos Apóstolos aqui aos domingos pela manhã, a gente percebe que a igreja ela foi além das quatro paredes. A igreja ela avançou, ela foi ocupando territórios. Uma igreja que começou em Jerusalém, ela se expandiu para a Judéia, ela se alcançou Samaria, até os confins da terra. E eu creio que essa será uma realidade na minha vida e na sua vida também. Essa vai ser uma realidade da nossa igreja. Nós somos uma igreja saudável, e desse lugar há de fluir a glória e o poder de Deus, a luz de Deus, que vai iluminar as trevas à nossa volta. Adolescentes, jovens, ociosos vão preencher o seu tempo com a música, com esportes aqui nesse lugar, com a educação aqui nesse lugar. Você crê nisso, irmão? Então vamos começar a orar por isso. Porque às vezes parece uma realidade distante, mas eu creio num Deus que acelera processos, um Deus que resolve circunstâncias, um Deus que traz a realidade agora. Coisas que parecem estar muito longe. A gente pode olhar à nossa volta e dizer: nossa, é muito grande o exército inimigo, são muitos os desafios, sabe, nós somos cercados, não tem saída. Mas lembra do rei Josafá? Lembra daquele moço que acompanhava o profeta? Que Deus olha para ele e fala: olha, abra os olhos dele para que ele possa enxergar, porque muito maior é quem está conosco do que esse exército que se levanta contra nós. Então há um povo de Deus aqui na cidade do Rio de Janeiro, e esse povo precisa se levantar com ousadia para orar e declarar as bênçãos de Deus sobre essa cidade, para declarar que todo principado, toda potestade vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles serão alcançados pelo Evangelho e se tornarão discípulos extraordinários de Cristo aqui nesse lugar. Você crê nisso, irmão? Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade.
E a palavra que Deus colocou no meu coração é a segurança que vem do alto. O Salmo 91 fala sobre isso. Todo medo precisa partir em retirada. Eu quero te encorajar a orar por esse espaço aqui do lado, irmãos, que seja um lugar que sirva a nossa região, que sirva a zona norte do Rio de Janeiro, que tire as pessoas de um lugar de ociosidade, de um lugar de solidão, que tire as pessoas de pensamentos contrários à verdade de Deus para a sua vida, que a nossa igreja possa realmente se levantar como uma atalaia, como um luzeiro aqui nesse lugar. E as pessoas cheguem aqui quebradas, casamentos falidos, pessoas que vão pensando na morte, mas que vão encontrar vida, uma nova vida, uma vida que vem do alto. Pessoas cheias de medo que vão encontrar aqui nesse lugar segurança, que vão encontrar uma paz que excede todo o entendimento. Assim como eu e você um dia fomos alcançados por essa verdade, que essa verdade possa alcançar muitos e muitos e muitos corações à nossa volta. Que quando você estiver andando, vindo para cá ou caminhando para o seu trabalho, que você vá orando, amém? Quando você estiver escutando os tiros, os barulhos, as bombas e tudo isso que acontece perto de onde você mora, que você vá orando e declarando paz de Deus sobre aquele lugar. Que você vá declarando segurança do alto, transformação do alto. Porque eu creio nessa verdade, irmãos. Eu creio num Deus que se manifesta, que no meio desse cenário de violência, de guerra, que hoje é uma realidade do nosso estado, eu creio que Deus continua sendo Deus. Eu creio que Ele é soberano. Eu creio que Ele é fiel, eu creio que Ele tem levantado pessoas boas, que foram alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, que foram transformados pelo amor de Deus, estão dizendo sim ao seu chamado para serem respostas. Cada criança que nós estamos cuidando aqui na Kids é uma criança a menos, irmãos, que está se desviando, que está se afastando. Cada criança que faz parte do nosso projeto social, que tem sido apresentada a palavra, lá no projeto Luz na Tenda, na Rua do Souto, no França, ali na casa da irmã Nilce. Cada uma dessas crianças são crianças que estão sendo tiradas de um lugar de morte para a vida, e você faz parte disso. Eu faço parte disso. Cada um de nós tem um lugar e a gente não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu me recuso, irmãos. Ontem a gente estava ali na reunião dos pastores, as pessoas, cuidado na hora de ir para casa, não pega o caminho tal. Sabe, ali está muito confuso, sai de outro lugar e você escuta. O barulho já estava saindo também, tiroteio, o pessoal andando na contramão, perigo. E a gente vai aceitando, é normal, é assim mesmo, né? E a gente vai se escondendo, não vai mais para o culto, não sai mais de casa à noite. Fica preocupado, com medo. Ah, meu irmão, a igreja precisa se levantar e se posicionar. E a partir de hoje a gente vai começar todos os cultos, amém? Não sei até quando, mas a gente vai estar orando pelo Rio de Janeiro. Vai fazer parte da nossa liturgia. A gente vai separar alguns minutos, vamos estender as nossas mãos para as diferentes regiões aqui desse lugar e vamos exercer a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, e nós vamos declarar o principado da corrupção, sabe, da idolatria, principado da promiscuidade sendo derrubado pelo poder que há no nome de Jesus. Uma igreja imaculada, gloriosa, santa, pura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus está se levantando. E ela não vai se calar, nós não vamos nos calar. Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, amém? Para ser resposta à oração de pessoas que estão vivendo enclausuradas, fugindo com medo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, não vem saída, não vem resposta, não vem solução. Há uma promessa de Deus, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 91, esse salmo que fala dessa segurança que nós encontramos em Deus, esse salmo que precisa ganhar vida dentro de nós, esse salmo que não é só para, como muitas pessoas fazem, deixar aberto na porta da sua casa, no corredor, em alguma mesinha para trazer proteção, como se fosse só isso suficiente. Não, irmãos, esse salmo precisa estar vivo dentro de cada um de nós.
Esse salmo precisa ser vida enquanto você andar pelas ruas dessa cidade, enquanto você estiver caminhando, declarando as verdades de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. O inferno, ele se levanta para nos manter cativos, para nos amedrontar, para tentar nos distrair, para nos fazer parar, mas a gente precisa continuar olhando para Jesus. Nós precisamos continuar olhando para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Todo o poder e toda a autoridade está no nome dEle. E essa autoridade, esse poder foi delegado à igreja, o corpo de Cristo, espalhados nessa terra, do qual eu e você fazemos parte. Então é necessário, irmãos, é necessário que os filhos de Deus se manifestem. Que os filhos maduros de Deus se manifestem. É necessário que a gente se posicione, que a gente comece a gerar uma mudança, um avivamento, num lugar de oração, num lugar de intimidade, num lugar de valorização da presença, num lugar de compreensão e entendimento de quem Deus é e de quem nós somos nesse mundo, amém? Deus, Ele é o nosso refúgio real, e aqueles que nele confiam podem encontrar segurança, mesmo em tempos de caos. A gente pregou aqui no domingo de manhã, pela manhã, Atos capítulo 12, Pedro sendo levado e conduzido para a prisão, aguardando a sua morte, enquanto ele estava ali, a igreja estava orando, irmãos. E sabe o que acontece? O sobrenatural de Deus se manifesta. Há poder na oração. Há poder na oração. A solução que o Rio de Janeiro precisa não vai vir da política, ela vem da oração dos filhos maduros de Deus. É aqui que começa. Uma igreja que vive o evangelho de verdade, uma igreja que, você que é professor e trabalha numa escola, que exerce o seu sacerdócio naquele lugar, você que é empresário, dirige uma empresa, você exerce o seu sacerdócio naquele lugar. Você que trabalha em algum lugar, é funcionário, mas naquele lugar onde você coloca a planta do seu pé, ali é terra santa. O lugar, a vila, a casa, o prédio onde você mora, aquele lugar você precisa declarar: eu estou chegando aqui, onde eu chego, a presença de Deus vem comigo. Eu sou o embaixador do reino de Deus. Eu represento um reino que não é desse mundo. E por menor que eu seja, eu entrego nas mãos de Deus, e eu creio que é suficiente para que Ele possa alimentar uma grande multidão. Porque 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus é suficiente para alimentar uma multidão. Uma pequena botija de azeite é suficiente para produzir um grande milagre, para que traga provisão, para que as dívidas sejam pagas e uma família seja liberta pelo poder de Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Salmo 91, você já achou aí? Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você crê nessa verdade? Eu creio nessa verdade. Isso não é só mais um texto das Escrituras, isso é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Eu creio que Deus está nos levantando com autoridade para, nesse tempo, fazer a diferença. Quando o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando de uma posição espiritual, não de ausência de problemas. Ele está falando de alguém que se refugia em Cristo. Nós temos uma posição espiritual assentada à destra de Deus quando nós estamos em Cristo. A cruz é suficiente. O sangue do Cordeiro de Deus é suficiente. E ele já foi derramado em favor da minha e da sua vida. O reino de Deus é um reino legal. E nós precisamos agir com legalidade, vivendo à luz da palavra de Deus. Nós precisamos descansar nas promessas de Deus. Nós precisamos viver à luz daquilo que Deus pede a nosso respeito, para que a gente possa experimentar a verdadeira libertação. Tem muito crente vivendo escravizado. E a Bíblia diz: não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Em Cristo nós encontramos liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em tempos de violência, é um lugar de descanso debaixo das asas do Altíssimo. Há um convite de Deus para nós nessa noite, nos refugiarmos nele. Nós fomos perdoados, nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, rasgou o véu do templo e abriu um novo e vivo caminho. Nós temos acesso à sua presença. Nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Nele nós temos segurança, amém, irmãos? Nele nós temos descanso. Neles nós temos uma paz que excede todo entendimento. Nele nós temos vida e vida em abundância. Nele nós temos prosperidade e provisão além dos nossos limites, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar, segundo o seu poder que em nós opera. Nele nós encontramos sabedoria do alto. E se você precisa de sabedoria para tomar decisões, para saber qual o próximo passo a tomar, para entender o que Deus tem nesse tempo para a sua vida, saiba que Ele é o dono de toda a sabedoria. Tiago, ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele já providenciou um caminho, Ele já providenciou o escape, Ele já providenciou a resposta que você precisa. Você crê nisso, irmão? A segurança de Deus, ela é interior e ela é eterna. É uma certeza de que nós temos, de que em Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Há uma promessa, há uma posição, há um lugar que a gente não pode sair dele, que é onde? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. É nesse lugar que nós vamos encontrar descanso. É nesse lugar que nós vamos encontrar segurança, é nesse lugar que nós vamos encontrar coragem, força para viver e responder aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, nos posicionarmos em fé à luz daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, a proteção, ela vem de Deus. É Ele que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laços, peste, terrores noturnos, praga. O Salmo descreve um cenário terrível, um cenário de guerra, mas ele promete: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu te guardo, eu te protejo, eu sustento a tua vida. Eu dirijo os seus passos, eu envio os meus anjos para trabalhar em seu favor. E nós precisamos andar com essa certeza de que há uma cobertura de Deus espiritual e poderosa nos guardando, nos protegendo. Sabe, nos guardando diante dos desafios, nos guardando diante dos ataques e setas do inimigo, nos protegendo no dia mau.
sustentando a nossa vida, e por mais que a gente não tenha todas as respostas, há uma certeza de que em Cristo Jesus, amém? Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós fomos chamados como resposta para esse tempo. Nós fomos chamados para viver essa realidade, para descansar nessas promessas, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos nos posicionar em linha com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós estamos nesse esconderijo do Altíssimo, quando nós entendemos que a proteção ela vem de Deus, nós encontramos paz em meio ao caos. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não vem das circunstâncias desse mundo, mas uma paz que é fruto da ação de Deus na nossa vida, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Porque colocaste a tua esperança no Senhor, porque a sua confiança foi depositada em Deus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa é a realidade que o Evangelho nos apresenta, a presença de Deus nos acompanha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Existem anjos ministradores servindo, guardando os seus filhos. Você crê nisso, irmão? Mesmo em tempos sombrios, pisamos o inimigo em nome do Senhor. Há uma autoridade que foi colocada sobre a minha e a sua vida, sobre nós que nascemos de novo. Você não precisa ter medo do diabo, irmão. Você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ficar com medo, preocupado, com palavras, com maldições lançadas contra a sua vida. O sangue de Jesus, ele é suficiente. A cruz de Cristo, ela é suficiente. Se abrigar no esconderijo do Altíssimo é suficiente. A obra da cruz é uma obra completa. Nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Você crê nessa verdade? Não há nenhum nome maior do que o nome do nosso Deus. Essa certeza precisa mover a nossa vida. Então nós encontramos uma promessa para aqueles que confiam nele. O texto diz, porque ele me ama, diz o Senhor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Versículo 14, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ah, irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente fica ansioso porque a gente se ocupa com muita coisa que a gente não tem controle, que a gente não pode resolver, que vai além da nossa capacidade limitada e humana, e a gente precisa voltar para esse lugar secreto, gerar realidade para a nossa família no mundo espiritual, para os nossos filhos no mundo espiritual, para os nossos netos no mundo espiritual, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado, é no secreto. É lá que a igreja vence a sua guerra, irmão. É lá que a gente encontra o que a gente precisa, são com armas espirituais, é vestindo a armadura da fé, a armadura de Deus, a armadura de Cristo para a nossa vida. Deus promete livramento, resposta, presença, honra, salvação. Essa palavra precisa ganhar vida no nosso interior, irmãos. Essa é a herança dos que confiam e amam a Deus. Nós precisamos viver essa realidade, mesmo que tudo fale, Deus permanece fiel. Você crê nisso? Então, será que você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Eu quero inaugurar esse tempo de oração pela nossa cidade. Você não vai esperar um comando começando aqui do altar que eu oro. Eu quero que você abra a sua boca e comece a orar aí no seu lugar. Se você consegue saber para onde é a direção da sua casa, do lugar onde você mora, pode se virar e se dirigir, estender suas mãos para esse lugar. E começa a declarar, irmãos, começa a declarar realidades espirituais sobre esse lugar.
Sabe, uma paz que excede todo entendimento. Ore por essas famílias, ore por esses jovens, ore por essas crianças, ore por esses adolescentes. É no secreto, é na oração, irmãos. Deus está começando algo aqui hoje, no mundo espiritual. Porque o Senhor está levantando pessoas que se recusam a ficar presas pelo medo, a se acovardar, a ser mais um, declarando os problemas, as mazelas, as dores do nosso estado, apontando culpados, reclamando, murmurando. Não, hoje nós começamos pela fé a gerar uma nova realidade na Zona Norte, especialmente do Rio de Janeiro. Que esses bairros sejam alcançados pela graça de Deus. Abolição, Piedade, Quintino, Engenho de Dentro, que as comunidades à nossa volta, Del Castilho, irmãos, que esses lugares sejam impactados pela glória de Deus, pela presença de Deus, que Deus levante homens e mulheres além da nossa igreja local, que Deus levante pastores, missionários, adolescentes nas escolas, que vão se levantar com ousadia, que vão anunciar as boas novas, que vão pregar aos perdidos. Homens que serão financiadores dos projetos de Deus para esse tempo. Mulheres que serão mulheres de oração, mães de oração, homens de oração. Pessoas que vão às ruas, que vão anunciar as boas novas, que vão pregar a palavra de Deus. Todos os dias, de segunda a segunda-feira, de manhã, de tarde, de noite, no templo, nas casas. O Rio de Janeiro será transformado, irmão. Porque chegou nesse lugar, se levantou nesse lugar, despertou nesse lugar. Um povo que vai trazer grande alvoroço. Que a palavra de Deus nos acompanha, porque o poder de Deus nos acompanha, porque o Espírito de Deus nos acompanha. Levanta a sua voz, irmãos. Levanta a sua voz, declare palavras de vida. Declare esse vale de ossos secos. Nós, como igreja do Senhor, profetizamos vida ao Rio de Janeiro. Profetizamos vida sobre a nossa cidade. O Rio de Janeiro será impactado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Uma segurança que vem do alto. Como um rio, Senhor, como um rio, Senhor, se espalhando, fluindo e trazendo vida por onde passar. Que onde a morte, a tua vida se manifeste. Que onde a tristeza, a tua alegria. Que onde a dor, a tua paz. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não permaneceu o controle, não perdeu o controle, o Senhor permanece nesse lugar, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, Pai. Todo poder e autoridade estão nas tuas mãos. Nos ajude a permanecer no esconderijo do Altíssimo. Nos ajude a nos levantarmos como intercessores, Pai, da nossa cidade. Levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, que vão fazer a diferença nas repartições públicas, na polícia, no Estado. Oh Deus, homens e mulheres que não vão se curvar
diante do sistema. Protege e guarda, Senhor, os teus filhos. Protege e guarda cada um de nós. Oh Deus, nós declaramos que o Rio de Janeiro será transformado. Nós declaramos que o Rio de Janeiro será transformado pela tua presença. Ore badassore, re manassure, badassure. Ramanassore, re badassore. Ore manassute cantere, badassure. Ararara manassure, re badassore. Ore manassore, re badassore. Chore cantarararararara manassuri erererere. Nararararara manassore erererere badassore erere. Charara manassore erererere banassote cantará badassuri erere. Narara badassore. Dê coragem, Senhor, coragem. Coragem, Senhor, coragem. Coragem para falar da Tua palavra. Coragem para nos posicionarmos em fé. Coragem. Coragem para anunciar as boas novas. Coragem para fazer a diferença. Xarabadassure, manassore. Orebadassore. Em Ti está a nossa confiança, Senhor. Em Ti está a nossa segurança. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, Pai. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Diante dEle todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus, Ele é o Senhor. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. A cruz é suficiente. Rio de Janeiro, receba um rio de cura. Rio de Janeiro, receba um rio de graça. Rio de Janeiro, receba um rio de paz. Rio de Janeiro, receba um rio de cura. Rio de Janeiro, receba um rio de graça. Rio de Janeiro, receba um rio de paz. Rio de Janeiro, receba um rio de cura. Rio de Janeiro, receba um rio de graça. Rio de Janeiro, receba um rio de paz. Rio de Janeiro, receba um rio de cura. Rio de Janeiro, receba um rio de graça. Rio de Janeiro, receba um rio de paz. Rio de Janeiro, receba um rio de cura. Rio de
cura. Badassore, Manassu, que canta, Badassore. Receba, receba. Ore Manassu, que canta, Badassore. Jovem, Senhor, adolescentes alcançados, Senhor, pela Tua graça, Rio de graça, fluindo com poder, com ousadia, aviva-nos, Jesus. palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Aviva-nos, dom de Jesus. cura, uma fé sobrenatural. Aviva-nos, Jesus. Ore Manassu, Aviva-nos, Jesus. Aviva-nos, Jesus. Aviva-nos, Jesus. Declaramos o Teu nome, Jesus, pelas ruas da cidade. Pelas comunidades. Rio de Janeiro, receba. Rio de Janeiro, receba um rio de graça. Rio de Janeiro, receba um rio de paz. Há uma promessa de Deus sobre o Rio de Janeiro. E nós cremos nessa promessa. Nós cremos que o Senhor é um Deus que diz e cumpre e faz aquilo que diz. Nós declaramos, Senhor, sobre a nossa cidade. Muitos anos foi conhecida como a porta da nossa nação. Nós declaramos, Senhor, vida de Deus. Nós declaramos restauração do alto. Começa em nós como igreja, Senhor. Toca nas estruturas que conduzem um corpo morto, para que esse corpo volte a ter vida, Pai. Ore manassore badassute cantarara manassude. Pela fé, Senhor, pela fé, Senhor. Pela fé, Senhor, nós declaramos um rio de vida. Rio de vida, rio de vida, rio de vida, rio de vida, rio de vida. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. É em Cristo que nós encontramos o nosso lugar. Aleluia, 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 aleluia. Todo principado, toda idolatria, Senhor, toda corrupção, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Nós pedimos, redime, Senhor, a nossa terra. Redime a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa em nós, Senhor. Começa em nós uma igreja gloriosa, santa, pura, guardada, escondida no esconderijo do Altíssimo. Ore manassu te canterere badassore.
Aleluia. 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 Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Pai, que as promessas de Deus se cumpram uma a uma, Pai. E nós nos posicionamos como igreja. Nós entendemos que é tempo de guerra. E as nossas guerras, elas são espirituais. As nossas armas são espirituais. E é na oração que tudo começa. Será que a gente pode terminar cantando essa canção? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão e sobre as famílias, sobre as famílias, clamo o santo nome Jesus. Declaramos, declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre as famílias do Rio de Janeiro, Jesus, porque o teu nome é vida e cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar a nossa nação, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, nome sobre todos, nome sobre todos. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Diga, declaro, declaro pelas ruas o nome de Jesus. E sobre toda a escuridão, sobre as comunidades, e diga sobre as famílias,
Glória a Deus.